Olá, gente, toda honra e glória seja dada a Jesus Cristo. Muito prazer, eu me chamo Luiz Guilherme. Eu sei que temos pessoas novas aqui porque eu orei a Deus e pedi isso. E o nosso devocional tem se tornado cada dia mais forte na presença do Senhor e descobrimos que a força de Deus se manifesta exatamente na nossa fraqueza. Então eu te convido a se inscrever no meu canal, é gratuito. Você não paga nada por isso, todo dia uma oração, uma palavra que vai edificar a tua vida. Eu impulsiono sim você pegar a sua Bíblia de papel e abri-la. Hoje a nossa leitura bíblica será o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, tá? A minha Bíblia já está aqui comigo, já está aberta em 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo, gente, para você que está se relacionando com a Bíblia agora, são os números maiores e versículo é os números pequenininhos. Deixa eu ver aqui onde está, aqui, ó. Fica aqui, ó, os números menores na Bíblia, tá? 2 Coríntios, capítulo 12. É no lugar da nossa maior fraqueza que Deus se manifesta. Às vezes, se sentimos fraco, impotente, incapaz, e você pensa, meu Deus, como que eu vim parar aqui? Você acredita em obra do Espírito Santo? Então é na tua fraqueza que você vai alcançar a maior força que um ser humano pode alcançar, que é a presença de Deus. De frente para a minha janela eu faço devocional diariamente, e todo dia a gente pede, a gente ora a Deus, seja a luz da minha janela, seja o meu primeiro pensamento. Eu te convido a dar bom dia para Jesus aqui nos comentários, faça isso publicamente. A graça de Deus, sabe? Você começar o dia dando a primeira fatia, o primeiro momento do seu dia a Deus, ela não só nos sustenta, ela também nos impulsiona, ela transforma a nossa limitação em testemunho. Então, muito bem-vindo, curta o nosso vídeo, se faz sentido para você esse momento de comunhão. E se você tiver noção, a proporção do poder espiritual que é você estar aqui, jamais, em hipótese alguma, você desprezaria esse momento. É maravilhoso, é gratificante, de fato, toda a honra e glória seja dada hoje, amanhã e sempre ao Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2. E a gente vai ler ali a partir do versículo 7, que fala sobre o espinho da carne. Aqui o apóstolo Paulo, nessa mensagem especial, ele fala sobre o espinho da carne que ele carregava e a resposta de Deus sobre a sua vida. Quantas vezes nós esperamos das pessoas respostas, quando na verdade essa resposta vem de Deus, quando buscamos de todo o nosso coração. Que a graça de Deus nesse dia possa invadir o seu coração, você estar aqui dando para Ele o primeiro momento, a primeira fatia, e você reconhecer: Deus, é a minha fraqueza. Às vezes eu me encontro fraco, não é derrota, não é você mostrar que você é fraco na fé, pelo contrário, é oportunidade para a gente poder colocar o nosso coração aqui, ó, na palavra, e reconhecer que por mais que somos fracos, em Cristo somos mais que vencedores. Por mais que temos fraqueza, às vezes temos dúvida, medo, ansiedade, preocupação excessiva com o futuro, com o dia de amanhã, mas quando a gente abre a Bíblia, a gente começa a se relacionar com Deus, entender, experimentar de fato o que é depender dEle, o que é depender da fé. Lembra aquela mensagem especial que ele diz assim, a Bíblia: não se preocupe com o dia de amanhã, com o que há de comer, de vestir. Observe as aves do céu, não semeiam, não fiam, todavia o Pai Celestial a sustenta. Os trigos do campo, nem Salomão, o homem mais rico, segundo a Bíblia, se vestiu tão bem quanto ao lírio do campo, que cresce, depois seca, é queimado e lançado fora. Quanto mais o Pai não cuidará de vocês. Olha a força de Deus dentro de nós. Imagina você abrindo o teu coração hoje e recebendo essa força divina aí no teu coração. Eu te convido nesse momento a orar. Coloque a mão em cima da Bíblia e diga assim: Jesus, Deus Pai querido e amado, fala comigo, me revela a tua palavra, me dá discernimento, me dá sabedoria para entender a tua voz, receber o teu chamado, ter discernimento da tua vontade, Senhor, e que o teu nome seja hoje, amanhã e sempre glorificado e exaltado na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos aqui no versículo 7, que diz assim: o espinho na carne. Minha caneta marca-texto já está aqui e vamos ler.
E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, olha só o reconhecimento do apóstolo Paulo. Para que eu não me orgulhasse com as revelações, quer dizer, com tudo que o Senhor tem feito através da minha vida, o orgulho, ele distancia a gente do Criador. Então ele diz aqui, ó, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetar, a fim de que eu não me exalte. Quer dizer, Deus permitiu ele viver uma fraqueza para que ele não se exaltasse e pensasse que era alguma coisa. Que a gente diminua e que Jesus cresça. O intuito, olhe para mim um minutinho aqui no Devocional Bíblico, da gente ser abençoado, você ter uma resposta em oração, você ter um milagre atendido, é que o nome do Senhor seja de fato glorificado na sua vida. É que o nome do Senhor seja de fato exaltado na sua vida. Para que você entenda que é na nossa fraqueza que o Espírito Santo se manifesta. Aí ele continua dizendo, no versículo 8, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, eu vou grifar o versículo 9 e te convido a fazer isso. Então ele me disse, o Senhor me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Vou grifar essa parte que ele diz assim, ó, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A Bíblia nos ensina que a nossa fraqueza nos leva à humildade e o reconhecimento do poder de Jesus em nós. Na nossa fraqueza nós oramos mais. Nas nossas tribulações nós se aproximamos mais de Cristo. Confiamos mais nele, jejuamos, pedimos, clamamos. Consegue entender que é no momento de fraqueza que nós alcançamos a maior força de Cristo em nós? É no momento da nossa fraqueza que o nosso foco, que os nossos olhos se voltam para Deus. Imagina, em algum momento de desespero, que você gritou o nome de Jesus, que você precisou de socorro, que você precisou de uma resposta divina, aquele momento que você se viu em luto, sozinho, triste, passando um momento de dificuldade, você gritou o nome de Jesus. Aquela fraqueza fez você alcançar a força divina. Então Paulo, ele reconhece que nas tribulações, nas aflições, nas perseguições, em tudo que ele viveu, em tudo aquilo que era de fato um espinho na carne, era, em outras palavras, Deus permitindo que ele encontrasse força. A Bíblia deixou claro o exemplo de Gideão, que aos olhos de muitos fraco, mas com 300 homens ele alcançou vitória, ele venceu uma batalha. A Bíblia nos mostra e dá muitos exemplos de pessoas que no momento de fraqueza, no momento de debilidade, no momento que todo mundo olhou e falou, é fraco, está fraco, não vai dar certo. Davi, por exemplo, em um momento de fraqueza, de todo um exército de Israel, ele vai e derruba um gigante. E qual o nome que foi glorificado ali? O nome de Davi? Não. Tanto que ele disse, não é contra mim que você se levanta, mas é contra o Senhor dos exércitos, o dono dessa palavra. E o dono dessa palavra, ele quer que hoje você entenda que quanto mais fraco nos sentimos, mais nos aproximamos dele, mais dependente dele, a nossa fraqueza se torna um palco para Deus operar testemunho. A nossa fraqueza se torna um palco para a gente glorificar o nome do Senhor e depender de Deus. Consegue entender? Que quando nós se sentimos fortes o suficiente, batemos no nosso peito e falamos o seguinte, essa prosperidade foi eu que conquistei. Não, eu posso ter trabalhado, eu não tiro o meu mérito, o meu talento, o meu esforço, o meu empenho, as horas que eu me dediquei, aquilo que eu me empenhei, mas a glória é do Senhor, porque na minha fraqueza Deus me encorajou. Consegue entender? Um dia, uma pessoa falava comigo,
Eu já falei muito isso no quarto de guerra. Que ele disse assim, ô Luiz Guilherme, pastor, se eu não trabalhar, Deus não põe comida na minha mesa, Deus não paga a minha conta, Deus não vai colocar dinheiro na minha conta bancária, não vai suprir a minha necessidade. Quando eu ensinava em um culto sobre a bênção do dízimo, e ele dizia, eu não concordo muito com isso, que Deus não precisa do meu dinheiro. E de fato, Deus ele não precisa do nosso dinheiro, Deus é dono da prata, Deus não precisa, se duvidar, nem da gente, porque ele é Deus. Mas se no dia seguinte Deus não me der saúde, Deus não me soprar nas minhas narinas o fôlego da vida, nem da cama eu saio. É Deus que me encoraja, é Deus quem abençoa, é Deus quem me dá vida, é Deus quem me dá saúde. É Deus que na minha fraqueza, na minha debilidade, na minha impotência, é Deus que no momento de tribulação, no momento de ansiedade, no momento de angústia, Ele estende a mão e me encoraja. É na nossa fraqueza que Deus trabalha. Mas Satanás, ele quer que pensemos, que imaginemos, que na nossa fraqueza Deus não está presente, que na nossa fraqueza, que na nossa debilidade, ou que na nossa tribulação Deus está distante. Pelo contrário, são nesses momentos que mais Deus opera. São nesses momentos que mais Deus trabalha para que o nome dele seja glorificado e venhamos entender que a fraqueza, ou que os problemas, ou que o dia mau, a fornalha de fogo, a cova dos leões, seja lá o problema que for, nos aproxima de Deus. E tantos outros exemplos que nos mostram que no pior momento Deus operou. Lembra da viúva? O marido havia morrido, mas era um homem fiel e temente a Deus e servia o profeta. Em um momento de fraqueza, Deus faz ela viver o maior milagre da vida dela. O azeite começa a transbordar, a viúva consegue pagar a dívida e ainda vive do resto. Pedro trabalhou a noite toda em um momento de fraqueza, em um momento que ele pensou, hoje não é o meu dia. Jesus vem, lança uma palavra e manda ele lançar a rede. E ele lança a rede e teve a maior pesca da vida dele. Na fraqueza, Deus se fez forte. Lembra de Jonas? Quando Deus disse para ele, vai para essa cidade, ele foi para outra. E ele foi engolido por um peixe. Dentro do peixe, ele teve uma experiência com Deus em um momento de fraqueza, em um momento que ele desobedeceu à voz de Deus. Ele se reconciliou, ele se consertou, ele pediu misericórdia. Ele não quis ir para onde Deus mandou, porque ele era um homem só rebelde, ou eu vou desonrar a Deus. Ele teve medo, porque o desafio seria muito grande, o coração daquele povo estava endurecido, mas Deus havia dito, eu vou ser com você, não tenha medo, é a minha palavra, você vai ministrar a minha palavra. E na fraqueza dele, ele encontrou força de Deus. José do Egito, na fraqueza dele, dentro de uma prisão, ele encontrou força de Deus. Consegue entender que às vezes o problema, a nossa fraqueza, nós encontramos força? É no pior momento da nossa vida que nós encontramos o combustível para prosseguir em Cristo. E o alvo de tudo isso é glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria muito que hoje você declarasse aqui nos comentários, no devocional, em nome de Jesus, eu encontro força na minha fraqueza. E a graça de Deus, o que seria essa graça? O favor de Deus, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor. Deus provê perdão, misericórdia, compaixão, e Deus nesse momento se estende até a sua vida e você pode declarar, na minha fraqueza eu sou forte, o meu dia é abençoado, a minha casa é abençoada, eu sou abençoado. Declare isso hoje, nesse momento, e você não tem noção como o poder na sua palavra surte um efeito maravilhoso na sua vida. Quando você começa a declarar, profetizar e liberar isso no mundo espiritual, coisas boas acontecem. Eu espero honestamente que você possa reconhecer a sua limitação sem perder a sua fé e que você possa declarar que o que está escrito aqui nessa palavra, você possa buscar nela diariamente o poder de direcionamento, sabedoria para viver uma vida digna, uma vida a qual Deus tem preparado para você. E não perca o devocional, faz um voto com Deus de estar aqui todo dia alimentando a sua vida na rocha que é Cristo. E eu creio de todo o meu coração que você vai viver o que é profético, o que é bíblico, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um abraço e até amanhã.